Agora quero falar com você sobre algo que talvez nunca tenha ouvido antes. Quero falar sobre pessoas que você não deve ajudar. Sim, você ouviu corretamente. A Bíblia diz, em Provérbios 9:7, o que corrige o escarnecedor recebe afronta. Há pessoas que rejeitam a correção, pessoas que zombam da verdade, pessoas que não querem ser transformadas. E quando você tenta ajudá-las, acaba se ferindo, acaba atrapalhando o que Deus quer fazer. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer parecer bom, quer parecer bondoso, mas às vezes o que chamamos de bondade é apenas covardia espiritual. Ajudar quem não quer ser ajudado é como tentar curar uma ferida que a pessoa insiste em reabrir. E nesta noite, com o coração cheio de temor e amor, quero mostrar o que a palavra de Deus nos ensina sobre quem você não deve ajudar e por quê. E mais do que isso, talvez você descubra que é você quem precisa de ajuda. Talvez seja a sua alma que está resistindo a Deus. O primeiro tipo é o escarnecedor, aquele que zomba da verdade. A Bíblia diz em Provérbios 9:7-8, o que corrige o escarnecedor recebe afronta, o que repreende o ímpio traz sobre si vergonha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Há pessoas que não querem ser ajudadas. Elas não têm interesse na verdade, não querem mudar, não querem Deus. Elas riem da Bíblia, zombam da cruz, desprezam a igreja, chacoalham a cabeça quando você fala de salvação, de arrependimento, de inferno, de céu. E a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia quem diz, não repreenda o escarnecedor, para que ele não te odeie, porque o escarnecedor não quer aprender, ele quer dominar, ele quer discutir, ele quer atacar, e quanto mais você tentar ajudá-lo, mais ele vai ferir você. Você já tentou ajudar alguém assim? Você falou com carinho, você orou, você aconselhou, você estendeu a mão, mas tudo o que recebeu de volta foi desprezo, ironia, zombaria. Essa pessoa não quer ajuda, ela quer confronto, ela quer vencer argumentos, não vencer o pecado. Jesus disse, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Isso é duro? Sim, mas é bíblico. Você não deve lançar tesouros a quem os pisa. Você vê, ajudar o escarnecedor não é sinal de amor, é sinal de ingenuidade. Você não está salvando ninguém, está apenas desperdiçando tempo, energia e unção, enquanto há pessoas ao seu redor clamando por um copo de água viva. O escarnecedor não é ignorante, ele é arrogante, ele não tem dúvida sincera, ele tem desprezo, ele não quer luz, ele ama as trevas. E a Bíblia diz em João 3:19, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você pode pregar para ele, você pode jejuar por ele, mas enquanto ele escolher zombar da verdade, Deus resiste a ele. Deus não resiste ao fraco, Deus não resiste ao pecador arrependido, mas Deus resiste ao soberbo. E a zombaria é o fruto podre do orgulho. Mas há uma notícia gloriosa. Mesmo o escarnecedor pode ser quebrantado, mesmo o zombador pode cair de joelhos. O apóstolo Paulo era assim, zombava dos cristãos, perseguia a igreja, ria da fé em Jesus. Mas um dia, a luz do céu brilhou sobre ele e ele caiu por terra. E ali, naquele chão empoeirado, ele parou de zombar e começou a crer. Você conhece alguém assim? Você está tentando e só recebe desprezo? Talvez seja a hora de parar de pregar e começar a orar em silêncio. Talvez seja a hora de deixá-lo nas mãos de Deus, porque só o Espírito Santo pode quebrar o coração de pedra. Mas escute com atenção. Talvez você seja o escarnecedor. Talvez seja você quem endureceu o coração. Talvez você esteja zombando agora mesmo por dentro. Talvez esteja dizendo, esse pregador é exagerado. Esse negócio de Jesus é bobagem. Tenho tempo, vou viver minha vida. Cuidado, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Você pode zombar agora, mas um dia vai se calar diante do trono de Deus. Mas ainda há tempo. Se você se arrepender, ele perdoa. Se você clamar, ele responde. Se você se render, ele te transforma. A cruz de Jesus tem poder para salvar até o escarnecedor mais endurecido. Mas é preciso cair de joelhos, é preciso se humilhar, é preciso dizer, Senhor, eu sou esse homem, essa mulher, esse jovem, me perdoa. Você pode fazer isso agora mesmo. Você pode dizer sim a Cristo. Não endureça seu coração, não deixe o orgulho te arrastar para o inferno. Hoje é o dia de deixar a zombaria e abraçar a fé. 2. O preguiçoso contumaz, aquele que não quer se esforçar
esforçar. A Bíblia diz em Provérbios 6:11: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejar, um pouco de cruzar as mãos para descansar, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. A Bíblia não elogia a preguiça, a Bíblia condena a preguiça. E diz mais: quem ajuda o preguiçoso obstinado está recompensando a desobediência. A preguiça não é apenas um problema físico, é um problema espiritual. O preguiçoso quer as bênçãos de Deus, mas não quer semear, não quer trabalhar, não quer obedecer. Ele quer que os outros façam por ele, quer que você carregue o fardo que é responsabilidade dele. Você tenta ajudar, dá conselhos, abre portas, ensina, mas ele volta a dormir, volta à mesma rotina de inércia, volta a culpar o mundo, o governo, a família, menos a si mesmo. E a Bíblia diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses 3:10. Essa palavra é dura, mas é verdadeira. Há dois tipos de cansaço: o cansaço do trabalhador, que merece honra, e o cansaço do preguiçoso, que precisa de arrependimento. O preguiçoso não é vítima, é cúmplice do seu fracasso. E você, tentando ajudar, vive resolvendo os problemas que ele mesmo cria. Você paga dívidas que ele não deveria ter feito. Você corre por ele, trabalha por ele, sofre por ele, enquanto ele dorme tranquilo. Você se desgasta e ele se aproveita, mas Deus te chama à sabedoria. Ajudar o preguiçoso contumaz não é misericórdia, é desobediência. Você está indo contra os princípios de Deus. Você está alimentando a apatia, está cooperando com o pecado da omissão. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Você pode desejar, você pode sonhar, mas se não agir, nada vai acontecer. A preguiça mata lentamente. Ela destrói casamentos, destrói futuros, destrói ministérios, destrói até a fé. A Bíblia fala de um servo mau que enterrou o talento e não fez nada. E Jesus disse: servo mau e negligente, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:26-30. Sim, Jesus condenou a preguiça espiritual, porque o reino de Deus é para os que se levantam e agem. Agora escute com atenção. Talvez você esteja tentando ajudar alguém que não quer levantar. Você carrega essa pessoa nos ombros, mas ela não dá um passo. Você ora, jejua, aconselha, empresta dinheiro, resolve problemas e nada muda. Você está se cansando e Deus está dizendo: deixe ir, porque só o Espírito Santo pode despertar quem escolheu dormir. Só Deus pode sacudir o coração de quem se entregou à inércia. Ou talvez você seja essa pessoa. Você tem talento, você tem capacidade, mas vive adiando, vive esperando, vive cruzando os braços, acorda tarde, não se dedica, não honra compromissos, não assume responsabilidades. E quando as coisas dão errado, culpa Deus. Mas a verdade é que você não está vivendo, está apenas existindo. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Hoje é noite de despertar. Chega de desculpas, chega de empurrar a vida com a barriga, chega de viver de favores, de muletas, de dependência. Levante-se, trabalhe, sirva, mude e, mais importante, entregue sua vida a Jesus, porque o maior tipo de preguiça é a espiritual. Você sabe que precisa se arrepender, mas deixa para amanhã. Sabe que precisa mudar, mas diz: depois. Sabe que precisa aceitar a Cristo, mas diz: um dia eu faço isso. Mas talvez você não tenha outro dia. Talvez esta noite seja o seu último chamado. Você vai continuar dormindo ou vai se levantar agora mesmo e vir a Cristo? A escolha é sua. 3. O rebelde teimoso, aquele que recusa a correção. A Bíblia diz em Provérbios 29:1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E também em Provérbios 26:11: como o cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. A Bíblia é clara. Há pessoas que não querem ouvir. Elas desprezam o conselho, rejeitam a sabedoria e, mesmo depois de tantas advertências, continuam no mesmo caminho. São rebeldes teimosos. Você já tentou falar com eles, já mostrou a verdade, já alertou, já chorou, mas eles continuam voltando para o erro, continuam brincando com o pecado. E a
palavra de Deus diz que quem endurece o coração, depois de ser repreendido muitas vezes, será quebrado de repente e não haverá cura. Você conhece alguém assim? Você já falou sobre o adultério, já alertou sobre as más companhias, já mostrou que aquele caminho leva à destruição, mas eles riem, ignoram, te chamam de exagerado, dizem, eu sei o que estou fazendo, e então caem, sofrem, se arrebentam, e quando você tenta ajudar de novo, fazem tudo de novo. Isso não é falta de informação, isso é rebelião, e Deus não abençoa o rebelde teimoso. O que a Bíblia diz sobre isso? Isaías 30:1 diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Deus está dizendo, eles fazem planos, mas não me ouvem, tomam decisões, mas não me consultam, vivem como querem e depois pedem minha bênção. E muitos de nós estamos ajudando essas pessoas. Pagamos seus erros, justificamos suas atitudes, encobrimos suas consequências e nos tornamos cúmplices da rebeldia. Mas escute, a rebelião é como feitiçaria, diz a Bíblia. Não é apenas temperamento forte, não é jeito difícil, é pecado grave. E quando você tenta ajudar o rebelde teimoso sem arrependimento, você está lutando contra o próprio Deus, porque Deus está tentando quebrantar e você está tentando aliviar. Deus quer tratar e você está tentando proteger. E sabe o que acontece? Você sofre junto. E se você for o rebelde, talvez você já ouviu 1000 vezes, já sabe o que deve fazer, já sente que Deus está te chamando, mas você resiste, adia, faz do seu jeito. E toda vez que alguém fala com você, você se fecha, se justifica, muda de assunto, diz, ninguém manda em mim. Você pode até enganar os homens, mas não engana a Deus. A Bíblia diz, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E há um perigo. O rebelde pode chegar a um ponto sem volta. Hebreus 3:15 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque quanto mais você resiste, mais seu coração endurece. E haverá um dia em que você não sentirá mais nada. A presença de Deus vai sumir, a voz do Espírito vai se calar, a consciência vai se apagar, e tudo o que resta é o vazio, a escuridão, o juízo, mas há esperança. Sim, o rebelde pode se quebrantar, o coração de pedra pode virar carne, a alma teimosa pode se render, basta um toque de Deus, basta um momento de humildade, basta dizer, chega, eu me rendo, Senhor. Você pode fazer isso agora. Você está vivendo na teimosia, está resistindo a Deus. Hoje é o dia de ceder, hoje é o dia de parar de fugir, hoje é o dia de dizer, Senhor, toma o controle da minha vida, porque amanhã pode ser tarde demais. 4. O violento e abusivo, aquele que machuca e não se arrepende. A Bíblia diz, em Salmos 11:5, o Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. E ainda em Provérbios 4:17, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Sim, Deus odeia a violência, Deus abomina a crueldade, e Deus não é indiferente ao sofrimento causado por mãos que ferem, mas nós, muitas vezes, somos compassivos com quem é cruel, queremos ser misericordiosos e acabamos protegendo o opressor. O violento e abusivo não precisa de socorro, precisa de confronto. Ele fere com palavras, fere com ações, fere com silêncio, fere com controle, com manipulação, com ameaças. E ainda assim, muitos tentam ajudá-lo sem exigir mudança. Passam a mão em sua cabeça, dizem, ele é assim mesmo, tem um temperamento forte, está passando por uma fase, mas a Bíblia não chama isso de fase, chama de pecado. E o Senhor diz que odeia aquele que ama a violência. Você tem ajudado um abusador? Você tenta acalmar, tenta aconselhar, tenta justificar, mas ele continua gritando, continua humilhando, continua batendo, continua oprimindo. E a cada ajuda, ele se sente mais forte, mais intocável, mais justificado. Ajudar o violento é colocar gasolina no fogo, é permitir que ele continue machucando, é fechar os olhos para o sangue, é trair a justiça de Deus. Sim, Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Sim, há graça para o agressor, mas nunca sem arrependimento. Ajudar sem arrependimento é perpetuar o mal. Há quem diga, mas ele me ama, mas o amor não machuca, o amor não fere, o amor não controla, o amor não assusta, o amor não bate. A Bíblia diz, o amor é paciente, é benigno, não se porta com indecência,
inocência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13. Se não é assim, não é amor. E se não é amor, não merece ser mantido. E se for você, talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha explodido em raiva. Talvez você tenha gritado com sua esposa. Talvez tenha machucado alguém com palavras afiadas. Talvez você diga, foi só uma vez. Mas a verdade é que já virou um padrão. Você perde o controle, se justifica, depois pede desculpas, mas faz de novo. Isso é abuso e precisa parar. Deus pode perdoar? Sim. Deus pode restaurar? Sim, mas só quando há quebrantamento verdadeiro. Não adianta vir à igreja com as mãos sujas de sangue emocional. Não adianta orar com um coração cheio de ódio. A Bíblia diz, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Chega de violência. Chega de justificar o injustificável. Chega de proteger quem destrói. Chega de ajudar quem se recusa a mudar. Você não está sendo bonzinho, está sendo cúmplice. Seja firme, ore por ele, ore por ela. Mas diga a verdade, confronte, exija mudança. E se for o caso, afaste-se, porque o seu amor não pode ser usado como escudo para o pecado alheio. Mas há uma saída. Jesus pode mudar o coração do violento. Jesus pode quebrar as correntes da ira, da crueldade, do descontrole. Ele fez isso com Saulo. Ele fez isso com homens e mulheres por séculos. Ele pode fazer com você ou com quem você conhece. Mas é preciso se render. É preciso parar de ferir e começar a curar. Jesus não veio apenas para te perdoar. Veio para te transformar. Você está machucando alguém ou sendo ferido por alguém? Está ajudando quem não quer mudar? Hoje é o momento de romper esse ciclo. Venha a Jesus. Entregue sua dor. Entregue sua culpa. Entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Ele é justo. Ele é amor. Ele é libertador. 5. O viciado que não quer mudar. A Bíblia diz, em Provérbios 26, 11, como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua loucura. E em João 5, 6, Jesus pergunta a um paralítico, queres ser curado? Essa pergunta de Jesus é profunda, porque nem todo mundo quer ser curado, nem todo viciado quer ser liberto, nem todo viciado quer mudar. E por mais que doa dizer isso, há pessoas que você não pode ajudar, porque elas não querem ajuda. Sim, o viciado pode ser liberto. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18. Ele tem poder sobre qualquer vício, álcool, drogas, pornografia, jogos, sexo, mentira. Cristo pode quebrar qualquer corrente. Mas há um problema. Jesus só liberta quem quer ser liberto. O viciado que não quer mudar, manipula. Ele promete, chora, diz que vai tentar, pede mais uma chance, mas não muda, volta ao vício. Mentiras, enganos, desculpas. E o pior, você tenta ajudar e ele usa a sua ajuda como combustível para o vício. O dinheiro que você empresta vira droga. O tempo que você doa vira manipulação. A confiança que você oferece vira traição. A Bíblia chama isso de loucura. Voltar ao erro, voltar ao vômito, repetir o mesmo ciclo. Não é fraqueza, é teimosia. E há um limite. Sim, há um limite para a misericórdia prática. Deus é infinito em perdão, mas não é tolo. E ele nos chama à sabedoria espiritual. Mas Jesus andava com pecadores. Sim, mas os pecadores que andavam com Jesus mudavam de vida. Zaqueu devolveu o que roubou. A mulher adúltera ouviu, vá e não peques mais. O endemoniado gadareno foi curado e começou a testemunhar. Cristo nunca foi conivente com o pecado. Ele amava os pecadores, mas exigia arrependimento. Você conhece alguém assim? Alguém que vive no vício e sempre pede ajuda, mas nunca muda? Você está tentando salvar quem não quer ser salvo. Está tentando arrastar quem não quer andar. E isso está te destruindo. Você está cansado. Você está frustrado. Você ora, jejua, perdoa, acredita e nada muda. É hora de entregar. Você não é o Salvador. Você não é o Espírito Santo. Você não é Deus. Você já fez o que pôde. Agora é com Ele. Jesus sabe como lidar com o viciado que não quer mudar. E às vezes Ele permite que a pessoa chegue ao fundo do poço, porque só no fundo ela vai olhar para cima. E se for você, talvez você esteja preso em algo. Talvez o vício já dominou sua mente, seu corpo, suas escolhas. Talvez você diz, eu controlo, mas é mentira. O vício te controla. Você vive de recaída em recaída. Você promete que vai parar, mas não consegue. E a verdade, você não vai conseguir. Sozinho, você não vai vencer. Mas com Jesus, você pode ser livre. Há poder na cruz.
Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome que quebra as correntes. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ele pode libertar você hoje, não amanhã, hoje. Mas você precisa responder a pergunta: você quer ser curado? Porque se não quiser, nem Jesus vai te forçar. E a ajuda que os outros te derem só vai prolongar sua destruição. Hoje é noite de decisão. Você vai continuar preso? Vai continuar fingindo que tem controle? Ou vai cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou escravo, me liberta? Ele está aqui, Ele está te chamando. Você pode dizer sim agora mesmo. 6. O manipulador emocional, aquele que usa a ajuda contra você. A Bíblia diz, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E em Provérbios 26, 24, 25. O que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando ele usar de favores, não creias nele, porque 7 abominações há no seu coração. A palavra de Deus é clara. O coração humano pode ser enganoso, e há pessoas que não querem transformação, querem controle. Usam a emoção para manipular. Usam lágrimas, silêncio, chantagem, culpa, tudo para te prender, tudo para fazer você sentir-se errado, mesmo estando certo. O manipulador emocional não quer ajuda, quer poder. Ele não quer crescer, quer que você ceda, não quer mudança, quer controle. Ele se faz de vítima, se apresenta como frágil, como alguém incompreendido. Mas por trás da máscara há orgulho, há egoísmo, há mentira. E ele usa o seu amor contra você. Como ele age? Quando você tenta confrontar, ele chora. Quando você tenta se afastar, ele implora. Quando você se sacrifica, ele diz que é sua obrigação. Ele te culpa, ele te desgasta, ele te enrola. E no fim, você está exausto. Mas ele continua no controle. A Bíblia chama isso de dissimulação. Dissimular é esconder a verdade com aparência de doçura. É sorrir por fora, mas tramar por dentro. É pedir ajuda sem intenção de mudar. E Deus diz: quando ele usar de favores, não creias nele. Provérbios 26, 25. Sim, há pessoas que parecem humildes, mas estão apenas jogando com suas emoções. E por que isso é tão perigoso? Porque enquanto você gasta suas forças com um manipulador, deixa de ajudar quem realmente precisa. Você fecha os olhos para a verdade. Você se torna servo de uma mentira emocional. E isso vai adoecendo sua alma. Você começa a viver pisando em ovos, com medo de magoar, com medo de ser duro demais. Mas a verdade é, quem ama confronta, quem ama liberta, e o verdadeiro amor diz: basta, chega, eu não vou mais ser refém da sua manipulação. Mas Jesus foi manso? Sim, mas Jesus também foi firme. Ele olhou nos olhos dos fariseus, mestres da manipulação, e disse: raça de víboras, hipócritas. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão. Mateus 23. Cristo não se deixava manipular. E você também não deve. E se você for o manipulador, talvez você percebe que se faz de vítima para atrair atenção, que usa a culpa para controlar os outros, que chora para não precisar se humilhar, que culpa os outros para não enfrentar o próprio pecado. Deus está falando com você. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Pare de enganar os outros. Pare de se enganar. Arrependa-se, confesse, clame a Deus por cura. E se você está sendo manipulado? Talvez você viva se sentindo culpado. Talvez você esteja preso numa relação tóxica, emocional, familiar, até espiritual. Você não pode respirar sem ser cobrado. Você não pode dizer não sem ser ameaçado. Hoje, Deus está dizendo: liberte-se, rompa, não com ódio, mas com verdade, com firmeza, com sabedoria. A cruz não manipula, a cruz liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade é Jesus. Essa verdade expõe a escuridão. Essa verdade rompe correntes emocionais. Você pode ser livre hoje. Livre para amar sem medo. Livre para servir sem ser manipulado. Livre para ajudar quem quer ser curado de verdade. Mas acima de tudo, livre para se entregar totalmente a Cristo. 7. O herege obstinado. Aquele que rejeita a verdade
verdade da palavra. A Bíblia diz, em Tito 3:10, 11, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já condenado por si mesmo. E em 2 João 10:11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Palavras duras? Sim, mas foram escritas com o sangue dos que defenderam a fé até o fim. A Bíblia diz, evite o herege, não o receba, não o encoraje, não tenha parte com ele, porque ajudar o herege obstinado é ajudar a espalhar o engano. Quem é o herege obstinado? Não é alguém que errou por ignorância, não é alguém que tem dúvidas sinceras, não é alguém que está em busca da verdade. O herege obstinado é aquele que conhece a verdade, mas escolhe distorcê-la. Ele prega outro evangelho, adiciona ou remove da palavra, transforma o arrependimento em autoajuda, transforma a cruz em um palco, transforma a graça em desculpa para o pecado. E pior, não aceita correção. Você mostra as escrituras, ele zomba. Você mostra a verdade, ele ignora. Você tenta conversar, ele ataca. Ele está endurecido, não está em busca da luz, está construindo seu próprio reino. E muitos estão ajudando esses homens, compartilhando vídeos, divulgando frases, dizendo, mas ele fala bonito, tem carisma, tem resultado. Mas escute com atenção, a aparência não substitui a verdade. O carisma não é o mesmo que caráter. O sucesso não é sinal da bênção de Deus. A Bíblia diz, surgirão falsos profetas e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. E o que Deus manda fazer? Admoestar uma vez, admoestar duas vezes, e depois evitar. Sim, evite, não alimente, não divulgue, não se envolva, porque ao apoiar um herege, você está se tornando cúmplice do engano. 2 João 1:11 diz, quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso é sério, isso é urgente, isso é Bíblia. E se você é um pregador, um influenciador, um líder, você tem responsabilidade dobrada. Você não pode brincar com o púlpito, não pode usar a Bíblia para promover a si mesmo, não pode trocar a verdade por aplausos. Se você está deturpando o evangelho, mesmo que sutilmente, arrepende-se, porque a palavra diz, não sejais muitos mestres, porque receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. Deus não brinca com a verdade. O Espírito Santo não unge mentira. A cruz não é palco para a vaidade. E se você foi enganado por um herege, talvez você seguiu alguém que parecia de Deus, talvez você confiou em uma mensagem que parecia verdadeira, mas agora seus olhos se abriram. Glória a Deus. Agora é hora de romper, hora de voltar à palavra, hora de se firmar na sã doutrina, hora de dizer não mais, porque a Bíblia diz, permanecei firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. E se for você o herege, talvez você sabe que está torcendo a palavra, talvez você escolheu agradar os homens e não a Deus, talvez o orgulho não deixe você voltar atrás, mas Deus ainda te chama. Sim, há perdão, sim, há misericórdia, mas é preciso renunciar ao engano, é preciso voltar ao evangelho da cruz, é preciso pregar Cristo e este crucificado. A verdade liberta, e a verdade é uma só. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará em glória. Fora disso, é heresia. Hoje é o dia de escolher viver pela verdade ou apoiar o engano. 8. O ímpio irredutível, aquele que ama as trevas e rejeita a luz. A Bíblia diz, em Provérbios 1:24-26, mas porque clamei e recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e zombarei sobrevindo o vosso temor. E ainda em João 3:19, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Há um tipo de pessoa que não apenas peca, ela ama o pecado. Ela não apenas ignora Deus, ela odeia a verdade. Ela não quer salvação, ela não quer ajuda, ela quer continuar perdida. A Bíblia chama essa pessoa de ímpio irredutível. Quem é o ímpio irredutível? É aquele que já foi alcançado, já ouviu o evangelho, já foi confrontado, aconselhado, visitado, advertido, mas rejeitou tudo. Ele ri da pregação, despreza o arrependimento e ama as trevas. Ele não está em dúvida, está decidido a viver sem Deus. E quando você tenta ajudar, ele
ele zomba. Quando você se aproxima, ele provoca. Quando você ora, ele debocha. E o que Deus diz sobre isso? A palavra é clara. Eu clamei, e vocês recusaram a voz de Deus, recusaram o chamado, recusaram o amor. E Deus diz: chegará o dia em que clamará, e não haverá resposta. Sim, o Deus que chama com paciência é o mesmo que julga com justiça. O tempo da graça tem limite. A oportunidade de salvação não dura para sempre. Mas eu quero continuar ajudando. Cuidado, você pode estar lutando contra Deus, porque há pessoas que só vão ouvir a voz de Deus quando baterem no fundo do poço. E sua ajuda pode ser o travesseiro onde elas continuam dormindo. A sua compaixão pode estar impedindo o confronto com a realidade. E Deus está dizendo: solte, entregue, afaste-se, não em ódio, mas em sabedoria, não em indiferença, mas em temor, porque o ímpio que não quer se arrepender vai enfrentar o juízo. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. E se ele morrer nesse estado, com o coração fechado, com a alma em trevas, com os ouvidos surdos para Deus, não haverá segunda chance, não há intercessão no inferno, mas há uma boa notícia. Enquanto há vida, ainda há esperança. Mesmo o ímpio mais endurecido, se quebrantar, se clamar, se humilhar diante de Deus, ele será perdoado. A Bíblia diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Mas ele precisa vir, precisa querer, precisa se render. E enquanto isso não acontece, você precisa soltar, precisa confiar que Deus sabe como tratar essa alma. E se for você que rejeita a palavra, que já ouviu tantas vezes, mas continua resistindo. Você que diz: eu não preciso de Deus. Você que ama o pecado e despreza a cruz. Ouça agora, você está brincando com o juízo. Você está zombando da graça. Você está apostando com a eternidade da sua alma. Mas ainda há tempo, ainda há perdão, ainda há sangue na cruz, ainda há salvação. Se você se render agora, Cristo te recebe. Cristo te limpa, Cristo te transforma. Mas se continuar rejeitando, a Bíblia diz: buscar-me-eis, mas não me achareis. Me invocarão, mas eu não responderei. O tempo da colheita passou. Não brinque com a salvação. Não adie o arrependimento. Hoje, Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23:26. Você pode ser o 8º da lista, ou pode ser o primeiro a ser salvo hoje. Você pode sair desta mensagem ainda perdido, ou pode sair redimido, restaurado, justificado pelo sangue de Jesus. A decisão é sua. A hora de decidir é agora. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Agora, não amanhã, não semana que vem, não quando você melhorar, não quando estiver pronto. Agora, você ouviu esta mensagem, você foi confrontado com a verdade, você viu os perfis de quem não quer mudar, e talvez, em algum momento, o Espírito Santo tenha sussurrado ao seu coração: esse é você. Talvez você é o zombador, talvez é o preguiçoso, ou o rebelde. Talvez seja o manipulador, o viciado, o herege. Talvez você é aquele que ama as trevas e tem rejeitado a luz. Mas escute, você ainda está vivo, você ainda está ouvindo, você ainda pode decidir, você ainda pode ser perdoado, mas você precisa vir como está. Não espere estar limpo para buscar a Deus. É vindo sujo que Ele te lava, é vindo quebrado que Ele te reconstrói. Você pode estar em cacos, pode estar dominado por vícios, preso em pecados secretos, desviado da fé, cheio de culpa, vazio por dentro, desiludido com a religião, mas com sede de algo real. Eu tenho uma notícia: Jesus é real, a cruz é real, o sangue ainda tem poder, mas você precisa dizer sim. A salvação não acontece por simpatia, não acontece por tradição, acontece por decisão. Você precisa abrir o coração, você precisa confessar o seu pecado, você precisa clamar: Senhor, salva-me. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, se você clamar com fé, Ele te salva agora. E talvez você esteja pensando: mas eu já fui longe demais, já me afastei muito, já pequei demais. Mentira, mentira do diabo. A cruz é mais profunda que o seu pecado, a graça é maior que sua culpa. O sangue de Jesus pode limpar qualquer alma, mas você precisa vir. Talvez esta seja a sua última chance. Sim, eu digo isso com temor. Talvez esta seja a última vez que o Espírito Santo te chama com clareza. Talvez esta seja a última vez
que você ouve a voz de Deus tocar seu coração. E se você endurecer agora, se rejeitar agora, se sair desta mensagem com indiferença, o que vai sobrar? O que vai restar? A eternidade está em jogo. O céu e o inferno são reais, e você não pode adiar essa decisão. A Bíblia diz que a vida é como a neblina, como o vapor que aparece por um instante e depois se vai. E quando você menos esperar, estará diante do trono de Deus. E só haverá duas respostas: vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Hoje você pode ouvir: vinde, sim, se você se arrepender, se confessar Jesus como Senhor, se crer de todo o coração, você será salvo, agora mesmo, neste momento. Ore comigo, simplesmente diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Eu reconheço que sou pecador, tenho tentado viver do meu jeito e falhei, mas hoje eu me rendo, perdoa os meus pecados, transforma minha vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida nova. Hoje eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você orou com fé, você nasceu de novo. Você foi salvo, lavado, justificado, selado com o Espírito Santo. Agora, busque a Deus todos os dias. Leia a palavra, ore, procure uma igreja viva, bíblica, cheia da presença de Deus. E nunca se esqueça, Jesus te salvou hoje e nunca te deixará.